Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Quero fazer duas leituras antes da nossa meditação, e eu quero falar brevemente hoje sobre o tema o verdadeiro Natal. Nós estamos aí dia 13, nos aproximando aí do dia 25, onde nós comemoramos o Natal. Então nós queremos meditar um pouco sobre o sentido do verdadeiro Natal e o que ele deve significar para nós. Primeira leitura, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Segunda leitura, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, muito conhecido de todos nós. Palavra do evangelista João diz assim no capítulo 3, verso 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos novamente. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. E a tua palavra, ó Pai, que foi lida. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Que teu Espírito Santo, nosso Consolador, esteja nesse momento, ó Pai, nos enchendo da tua palavra, da tua presença. Que a semente plantada, ó Pai, possa germinar, crescer e dar muitos frutos. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Pois bem, mais uma vez, estamos chegando no Natal. Como todo ano, nós percebemos que o movimento, nós que ficamos diariamente aqui na igreja, saímos de manhã, saímos à tarde ali no portão, nós vemos o movimento. Como o movimento aumenta nesse período do ano, as pessoas com as suas sacolas cheias de presente, roupas, sapatos. As pessoas estão nas ruas fazendo as suas compras, os preparativos para a ceia de Natal. Vão ao mercado, comprar as bebidas, comprar a comida, deixar tudo preparado para que possam fazer a ceia juntamente com a sua família, comemorar o Natal. É interessante que nessa época do Natal as pessoas são tomadas por um sentimento diferente. E alguns dizem que esse sentimento diferente, as pessoas gostam de dar o nome de espírito de Natal. As pessoas estão com espírito de Natal. As pessoas ficam às vezes mais amáveis, mais propensas ao perdão, algumas mais generosas, outras mais sentimentais. E nas igrejas, nós temos os hinos especiais de natais. Eu particularmente não vejo a hora de chegar dezembro para cantarmos Vinde Fiéis. Eu gosto muito desse hino. E nós só cantamos em dezembro, né? Temos os nossos hinos especiais, as cantatas. Muito bonito, nós temos os nossos teatros, entre outras apresentações que abrilhantam a data de Natal. Teatro, cantata, músicas, por onde também é pregado o Evangelho, onde nós anunciamos
o nascimento de Cristo. Aguardamos, enfim, que chega a meia-noite do dia 25 de dezembro. E ali começa a intensificar os fogos. As pessoas começam a soltar os seus fogos, as pessoas estouram seus champanhe, as pessoas começam a se abraçar, choram, começam a comer a madrugada toda e por aí vai. Quem aguentar mais, ficar mais tempo acordado, quem aguentar comer mais. Mas eu quero fazer uma pergunta, quero deixar em aberto uma meditação para nós. O que esses fogos estão anunciando? Qual o motivo do brindar das taças? Qual o motivo das guloseimas? Qual o motivo das roupas festivas? Qual o motivo dos abraços? O que as pessoas estão querendo dizer quando olham umas para as outras e desejam Feliz Natal? Qual o motivo de tudo isso? O que está no coração das pessoas quando passam por esse momento? Infelizmente, meus irmãos e irmãs, esses sentimentos, o qual nós citamos agora, eles têm uma validade muito curta, um período muito curto de validade. E logo que se passa o dia 25, logo depois da janta do dia 25, a sobra do almoço, nós jantamos aquele resto de comida, que é muito gostoso, aliás. E para nós ali se encerra o Natal, como se nós pegássemos todos aqueles sentimentos, tudo aquilo que nós sentimos e colocássemos numa caixinha e guardássemos no guarda-roupa para abrir novamente em novembro, em dezembro do ano seguinte. O que significa o Natal para você? Eu não quero falar hoje sobre o problema da glutonaria do Natal. E nós às vezes prevaricamos, comemos demais. Mas eu não quero falar do problema da guludice. Não quero falar também do problema da bebedice no Natal. Também não quero falar sobre o problema do consumismo. Todos os males que acompanham o Natal. No relato de Mateus, capítulo 2, dos versos 9 a 10, os reis magos que vinham do Oriente, ao virem a estrela que indicava onde estava o menino Jesus, a palavra, o relato de Mateus diz que eles se alegraram com intenso júbilo. E ao chegar na casa onde estava Jesus, juntamente com Maria, sua mãe, a palavra diz que eles adoraram ao Senhor. Guardem esta palavra, intenso júbilo. E guarde essa palavra, eles adoraram ao Senhor, adoraram a Jesus. No relato de Lucas, também os pastores, após verem a Jesus, como foi anunciado a eles pelos anjos, pelo anjo, eles voltaram para o seu caminho, e o relato de Lucas diz que eles voltaram para o seu caminho, louvando e glorificando a Deus. Intenso júbilo, adorar a Jesus, louvar e glorificar a Deus. Louvar e agradecer a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus comigo, o Deus contigo. Pergunto novamente para os irmãos, qual o sentido do Natal para você? Qual o sentido que tem o Natal quando você está juntamente com a tua família, no dia 24 para o dia 25 de dezembro? E aquela mesa forrada de coisas, não tem problema nenhum. A ceia é muito gostoso compartilhar a ceia. Mas qual o sentido que ela tem para você? Na verdade, o grande motivo que temos para isso, o grande motivo que nós temos para comemorar o Natal, é porque Deus nos amou de tal maneira. Esse deve ser o motivo de comemorar o Natal. Esse deve ser o motivo da nossa festa, da nossa alegria. Esse deve ser o motivo do brindar. Esse deve ser o motivo de abraçarmos uns aos outros. Esse deve ser o motivo de desejarmos um Feliz Natal uns para os outros. É porque Deus nos amou de tal maneira. Esse é o amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira. Isso quer dizer um amor tão forte, um amor tão intenso, um amor inconcebível à mente humana. Esse é o amor que Deus tem por nós. O amor que enviou, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa perdição, o nosso pecado, também era de tal maneira.
Por isso que Deus nos amou de tal maneira, porque a nossa perdição, o nosso pecado, a nossa situação de miséria, as nossas iniquidades também eram de tal maneira. Imensas, grandiosas, a tal ponto que não teríamos condições alguma de nos aproximarmos de Deus. Na verdade, jamais acharíamos o caminho até Deus. Não teríamos sequer, guardem isso no coração de vocês, se não fosse por Jesus, nós não teríamos sequer condições de optar por Deus. Não teríamos condições de optar por Jesus, se não fosse por Deus, por seu grande amor. Se não fosse o nosso Deus vir ao nosso encontro. Por isso ele é chamado de Emanuel. Por isso ele é chamado de Deus conosco. O Deus que vem segurar em nossas mãos para nos levar ao caminho da luz, para nos levar ao caminho da salvação. O profeta Isaías capítulo 9, no verso 2, ele diz assim: o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A mim e a você, a nós que estávamos em trevas, vimos grande luz. E nós que vivíamos na região da sombra da morte, resplandeceu a nós a luz. Meus irmãos e minhas irmãs, se não fosse por Jesus, jamais conheceríamos a Deus. Deus seria para nós apenas uma história. Deus seria para nós algo inacessível. Deus seria para nós algo irreal. Deus seria para nós impossível. Os nossos cultos não teriam sentido. As nossas músicas, os nossos cânticos não fariam sentido. A nossa comunhão, o estarmos aqui não faria sentido se não fosse por Jesus. Na verdade, estaríamos perdidos. Na verdade, estaríamos entregues à própria sorte, ao próprio erro e ao próprio pecado. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, em sua carta aos Efésios capítulo 2, no verso 1, Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos. Jesus me deu vida, estando eu morto em minhas iniquidades, em meus delitos. Você já parou para pensar quantas vezes Deus interviu na tua vida? Você já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou? Você já parou para pensar quantas vezes Deus te guiou e ainda continua te guiando? O quanto Ele te sustenta? Nos momentos em que você não tinha força, em que você não tinha opção, em que você não tinha mais da onde tirar força, Ele estava lá com você, porque Ele é Emanuel. E na verdade, muitas vezes, nós nem percebemos, não notamos que Ele está ao nosso lado, que Ele está cuidando de nós. Você consegue perceber isso? Você consegue sentir isso? Isso, meu irmão e minha irmã, traz brilho aos seus olhos? Ou apenas é mais uma palavra que entra por um lado e sai pelo outro? O que é Jesus para você? A conquista, o que Ele conquistou na cruz por nós, o que significa para você? A sua morte, a sua dor, a sua ressurreição e a sua vitória, o que significa para você? O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, ele diz o seguinte para nós: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele é Emanuel porque Ele é um Deus pessoal. Deus não está longe, Deus não está oculto. Podemos ouvir a sua voz, Ele nos ouve a qualquer momento. Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de nós. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele diz: lança sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Lance sobre Ele as tuas preocupações, porque Ele tem cuidado de você. Salmo 139, dos versos 1 a 3, o salmista diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos.
esquadrinhas, ou seja, Ele examina minuciosamente o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Emanuel, Deus conosco. Deus pessoal, Deus que está ao nosso lado. E isso só foi possível porque um dia Jesus Cristo veio ao mundo, porque Ele nasceu. Qual o sentido do Natal para você? Por isso o evangelista diz, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, Ele entregou o seu Filho unigênito, a fim de que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, meus irmãos, a nossa razão de ser, a razão de estarmos aqui, a razão da graça, a razão do amor e das misericórdias de Deus para nós, residem em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus não podemos fazer nada. Sem Jesus, isso aqui não seria possível. Este culto não seria possível. A palavra não seria possível. Seria em vão você sair da tua casa para estarmos aqui. Estávamos em trevas, mas a luz nos alcançou. Nós estávamos em pecado, mas o perdão nos alcançou. Nós estávamos condenados, mas a misericórdia e a graça de Deus nos alcançou. Eu quero dizer uma coisa para você. Vida, presta bem atenção no que eu quero dizer para você. Olha bem para mim. Vida sem Jesus é tempo corrido. Vida sem Jesus é tempo que vai. É tempo que corre e não volta mais. Tempo perdido. Tempo que não para. Tempo que não permite voltar atrás. Vida sem Jesus não permite reparar os erros cometidos. Tempo que somente corre até chegarmos ao fim da nossa vida. No entanto, o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. E o poder de Cristo é tão maravilhoso nas nossas vidas. O poder de Cristo é tão verdadeiro que o apóstolo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura e que as coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. O apóstolo Paulo diz que as coisas antigas passaram, foram embora, não existem mais, não interferem mais na tua vida. Porque Jesus faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Mas é preciso crer. A fim de todo aquele que nele crê. E crer é você ter uma confiança cega. Crer é você ter uma confiança pura. Crer é você ter uma confiança inocente. Quando você diz para o teu filho, vem para os braços do papai, e ele vem correndo e pula nos teus braços, porque ele sabe que você vai segurar ele. Essa confiança que nós devemos ter em Cristo. Somente Jesus faz coisas novas acontecerem em nossas vidas. Somente Jesus restaura o que foi destruído. Somente Jesus cura nossas feridas. Somente em Jesus a nossa vida tem um novo sentido. Somente em Jesus a nossa vida não é tempo, mas é uma vida verdadeira. Tudo isso é possível somente em Jesus. É por isso que os reis magos estavam alegres. É por isso que eles estavam eles tinham grande alegria e júbilo. Sabe o que é grande alegria e júbilo? É uma alegria intensa, é uma alegria imensa, porque eles estavam sendo guiados até Jesus. Já estou finalizando. E quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que neste Natal possamos celebrar o seu verdadeiro sentido. Quando estourarem os fogos, ao brindar, ao desejar Feliz Natal, ao abraçarmos uns aos outros, que nós possamos dizer com grande alegria e júbilo, temos paz com Deus.
Quando você estiver com a tua família na tua casa, e quando o relógio der meia-noite, você abraça a pessoa, o teu familiar, e diz a ele: nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós temos livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a presença de Jesus na tua vida, meu irmão e minha irmã, seja pulsante, que seja para a vida toda, que todos os dias, como o nosso querido pastor Isaías escreveu no boletim, que todo dia possa ser Natal na tua vida, que essa alegria que nós temos em Jesus, ela não tem validade, ela não acaba no dia 25, mas ela se estende por todo o ano, porque Jesus é real, Ele é presente nas nossas vidas. Mas é preciso crer, mas é preciso se entregar. Um dos grandes desafios que a igreja tem nos dias de hoje é que os cristãos perderam o brilho nos olhos. Vir à igreja é apenas uma atividade. Vir à igreja é apenas, para muitas pessoas, cumprir um papel de membro. Alguns têm medo: olha, se eu não for na igreja, alguma coisa pode dar errado na minha vida. Deus não é mesquinho. Deus não é mesquinho, nós somos, mas Ele não é. Falta brilho nos olhos, falta júbilo, falta alegria, falta pureza, falta inocência de ter Jesus nas nossas vidas. É por isso que Ele diz, quando as crianças queriam se aproximar dEle, e os discípulos diziam: não vem agora, o mestre está cansado, crianças não têm muita importância. E Jesus diz: não os embaraceis, deixe que venham a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. E Jesus nos ensina que devemos receber o reino como uma criança. Pureza, acreditar. Quando você diz para um filho que você vai dar algo para ele, e ele acredita naquilo. Quando você diz para o filho que você não vai falhar, e ele acredita naquilo. Nós devemos também acreditar em Deus. Nós precisamos mergulhar, meus irmãos. Nós precisamos pular nos braços de Jesus. Finalizo apelando, dizendo para os irmãos que Jesus precisa deixar de ser um menino nas nossas vidas para ser Senhor das nossas vidas. Quando Jesus deixar de ser o menino Jesus da manjedoura para ser o Senhor das nossas vidas, o Natal terá sentido para nós. O Natal fará sentido para a tua vida. O brindar, o abraçar, o estourar dos fogos terá outro sentido para você, porque nós então diremos: temos paz com Deus. Deus habita no meio do seu povo. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Que Ele mesmo vos abençoe, e que a presença de Jesus na tua vida seja pulsante, seja forte, seja verdadeira, e que o Natal seja realmente um sentido real do nascimento de Jesus Cristo, para você, para a tua família. Oremos. Pai, nós não queremos ser apenas participantes. Não queremos apenas, ó Pai, ocupar espaço nos bancos. Pai, nós não queremos apenas ouvir a tua palavra, mas nós queremos que a tua palavra em nossas vidas faça transformação. Pai, nós carecemos de Jesus. Sem Jesus a vida não faz sentido para nós. Sem Jesus a vida para nós é apenas tempo corrido. Pai, nós queremos que a presença de Jesus seja pulsante em nossas vidas. Nós queremos ter a verdadeira alegria, a alegria inocente, a alegria pura e verdadeira.
que somente Jesus pode nos trazer. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser chamados teus filhos. Pai, nós te agradecemos, porque apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, o Senhor se fez presente no meio do teu povo, por intermédio de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Senhor, por seu grande amor. E nós queremos, ó Pai, viver intensamente a vida de Jesus. Brilha, brilha, pulsa em nossas vidas, Espírito Santo. Não queremos ser igual, mas queremos, ó Pai, a cada dia mais dar um passo em direção a Cristo. Nós queremos a cada dia mais, ó Pai, contemplar a luz de Cristo. Nos ajuda, porque somos pequeninos e falhos. Que o nosso Natal, ó Pai, seja diferente. Que o Natal para nós, ó Pai, tenha verdadeiramente o sentido de gratidão, de júbilo e de alegria por Jesus Cristo, que nos trouxe paz. E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém.